Olá, sagitarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos à sua leitura mensal, uma leitura para o mês de março de 2026 para todos vocês. Que seja um mês de muita libertação, de muitas conquistas e muitas realizações, mas acima de tudo, que seja um mês que vocês estejam autoconscientes, muito lúcidos sobre suas próprias ações e merecimentos. Vamos lá, sagitarianos, abrindo a leitura de vocês com mensagem oracular. Em seguida, vamos para o arcano que vai reger os seus movimentos nesse mês de março. Em seguida, vamos falar sobre trabalho, amor. Vamos ter mensagem geral. Vamos lá, oráculo, qual mensagem para o mês de março, para os sagitarianos? Transformação. É momento de deixar sua energia criativa se manifestar e liberar sua verdadeira essência. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. A partir desse mês de março, Sagitário, aqui o oráculo traz uma mensagem de transformação. Portanto, a partir desse mês de março em diante, vocês vão ter algumas vivências, algumas experiências, seja algo você com você, algo na sua intimidade, ou algo de você para com o coletivo, para alguma situação específica, mas que haverá algum tipo de transformação. Seja transformação nas relações, sejam transformações, tudo aquilo que chega a você, tá? Podemos falar aqui mesmo, até mesmo, de você se permitir entrar numa energia, de você estar mais permissivo a tudo aquilo que transforma. Então, podemos ter sagitarianos aqui que estavam até então, no momento de vida, talvez fixado em um único ponto. Olha, essa relação tem que ser assim, essa relação pode ser algo diverso, relação profissional, uma relação financeira, uma relação familiar, amorosa, enfim. Essa relação tem que ser assim, né? Ou você, Sagitário, se coloca de uma única forma dentro das relações. Aqui me parece que esse movimento de tem que ser assim, ele começa a se dissolver, não está mais se sustentando. Então isso pode também até não sustentar mais certas conexões. E isso entenda de uma forma geral. Mas por quê? Porque é o momento realmente de vocês estarem, parece que captando novas informações, conseguindo, né? Poxa, escuto uma leitura, consigo entender essa frase, eu consigo, né, puxar, absorver a real essência dessa frase. Para mim é onde algumas coisas começam a se transformar. Então vocês estão entrando nesse ciclo, a partir desse mês de março, de certas transformações. Aquilo que você absorve, você consegue materializar. Você consegue sustentar, você consegue manter. E isso sim leva uma transformação. Mas por quê? Porque você neste momento está se permitindo sair de um estado assim como a borboleta, né? O estado lagarta, né? Casulo, lagarta, enfim, e depois se transforma numa bela borboleta. É mais ou menos esse processo. Então, saindo de um estado muito rígido, onde você começa agora receber, né, essas informações, essa energia, e você consegue materializar. Então, é um mês que vai falar de algumas mudanças, tá? No seu comportamento principalmente, ou como você se relaciona, como você se comunica, como você manifesta. Enfim, terão algumas transformações sim, então estejam preparados, né, para realmente soltar o que precisa, seja lá o que está travando essa transição ou essa transformação, liberte, porque é um mês muito propício para isso e vocês vão sentir, tá? Tudo aquilo que você querer segurar, mas que não faz muito sentido para você, mesmo que você fala, poxa, eu, Sagitário, acredito que gosto dessa questão, gosto de estar aqui, enfim, mas percebo que isso não tá fazendo mais sentido. Vocês vão começar a sentir que aquilo parece que trava vocês. Então, não é hora de travar, é hora de libertar, tá? Aqui falamos sobre a transformação, ela fala do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Seja o crescimento da sua percepção diante de algo, um crescimento dos seus sentimentos, uma nobreza maior dentro de si, tá? Um empoderamento maior, você saber se posicionar melhor diante das situações, seja como for, tá? Mas tudo aqui está levando a um caminho de transicionar, sai de um estado, talvez limitado, e para um estado com maior liberdade, com maior expansão. Certo? Sagitarianos, vamos agora aqui com o tarô. Vamos saber qual arcano vai reger os seus movimentos nesse mês de março. Vamos lá. Tarô, qual arcano vai reger o mês de março
dos sagitarianos. Aqui também fala de vocês estarem mais leves, tá? Mais leves, e estejam atentos também às mensagens que chegam para você. A mensagem ela pode vir através de uma música, através de alguma questão que você vê, através de um animal, através de um movimento, enfim, o que for. Estejam atentos a esses sinais, tá? Vamos lá. Agora sim, qual arcano vai reger o mês de março dos sagitarianos? A lua. Ai, a lua. Vamos lá. Eu vou puxar o que você traz. Dona Lua, Rainha de Paus, 7 de espadas e o Lorde. Vamos lá. Aqui é o seguinte. O arcano que vai reger vocês nesse mês de março é a Lua. A Lua, ela traz, lembra essa energia leve, um olhar diferente sobre as situações. É um ponto de transicionar. Aqui é uma fase, é um mês que vocês podem oscilar, né? Estejam atentos à energia da Lua nesse mês, às movimentações lunares. Estamos sob regência de um eclipse também, muito forte, né? Então, torna as situações talvez um pouco mais letárgicas. Situações ou emoções de um passado podem voltar, né? Como algum gatilho, mas para que seja revisado e não para que seja vivenciado. Você revisa aquilo, você olha e liberta e solta, exatamente como a carta da transformação. Então, isso pode vir, essa regência da Lua, ela pode vir através de manifestações por pessoas. Então, você tem uma questão mal resolvida em você, mas isso se manifesta através de pessoas para com você. Então, vou falar assim, né? Não é o outro, é você. O outro, ele é o que ele é e ponto. Aqui é como você se coloca diante das situações, é como você vai se posicionar, é o que foi dito aqui. É como você vai se posicionar diante de algo. Então, é como se você estivesse diante de alguém, tá? Que tem uma energia talvez um tanto controladora, impositora, e vai ser muito importante você, talvez você se sinta um tanto quanto perdido diante desse alguém. Aqui vem o imperador, né? Rainha de Paus e imperador. Entre essas duas personalidades temos a Lua com o 7 de espadas. Então, temos aqui algum tipo de mentira, tá? Por isso que abre, sabiamente, o oráculo e traz e manifesta para vocês a energia da transformação. Então, mesmo que você esteja diante de um cenário que você fala, poxa, isso não é real, isso não tem tanto sentimento, isso não está às claras ainda, vai ser importante você se posicionar nesse mês de março. Porque as situações, elas não estão muito ajustadas ainda nesse mês de março, principalmente no que tange um outro alguém. Tá? Então, a Lua, ela pode trazer algumas oscilações para você, mas também ela pode trazer aquele senso de olhe um pouco mais a fundo. Se você não está tendo clareza sobre alguém em específico, ou sobre a ação de alguém, vai ser importante você olhar um pouco mais a fundo para que você possa se libertar. Olhar mais a fundo quer dizer que você tenha que estar conectado a esse alguém? Não necessariamente. A não ser que você, né, já tenha um vínculo e está ali, né, enfim. Mas olhe um pouco mais a fundo, independente da situação cujo você está. Olhe essa situação um pouco mais além. Saia um pouco, talvez, da ilusão, porque Rainha de Paus com a Lua, alguém pode tentar controlar algo porque eu quero, sabe aquela coisa? Mas eu quero, eu gosto. Isso satisfaz alguém de alguma forma. Então, assim, opa, né? O tarô vem falando com o 7 de espadas. Opa, aqui existe uma grande sabotagem. Será que você realmente quer isso? Ou é uma necessidade ou é uma carência? Entende que passando essas movimentações lunares, você vai conseguir identificar para que possam ser libertadas. Então, olhe um pouco mais a fundo dentro das situações. Existe uma carência? Existe um vazio? Existe falta de informação? Existe algo ainda a ser construído? Não antecipe os fatos, né? Não dê um passo além do qual você pode nesse momento, ok? É basicamente essa energia que o tarô está trazendo para vocês nesse mês de
março, então estejam atentos às movimentações lunares, como você está se comportando, como que você está mais sensível, você está se sentindo mais frágil, mais cansado, é normal, existem movimentações lunares fortíssimas acontecendo, porém, olhe um pouco mais além, olhe um pouco mais a fundo, então se você pode confundir alguma questão como essa, né, uma movimentação de energia um pouco mais intensa com uma carência, e você acaba se entregando a algo que talvez não tenha fundamento, né, porque nós temos o 7 de espadas aqui na mesa, então existem questões que precisam ser muito bem olhadas, tá? Para alguns de vocês, posso sim dizer que olhe um pouco mais, né, porque tem coisas que não estão reais, não estão sendo ditas, alguém pode se sentir trapaceado, então olhe um pouco além, tá? Dessa situação. Se você, Sagitário já está nessa situação já está se sentindo enganado, está se sentindo trapaceado, vai ser importante você se manter, não é para você se entregar, é um momento e um ciclo de transformação, porque aqui fala que você tem energia para, digamos, diluir, né? Esse passado, esses sentimentos, não dar mais importância a isso. Talvez seja isso que, se isso envolve uma outra pessoa ou uma situação, talvez seja isso que essa pessoa, essa situação queira manifestar. Algum rompante da sua parte, né? É como se fosse um chamar de atenção, porque na energia do imperador, algo quer tudo sobre o domínio desse imperador. Então, que as coisas aconteçam de acordo com como ele acredita que as coisas tenham que ser, né? Nem que isso você tenha que se desestabilizar. Isso não é o ideal, isso não é o correto. Então, é você se manter dentro do seu posicionamento, sustentar, é o que foi dito aqui no começo, né? Onde você consegue receber informações, ancorar, manifestar essas situações e sustentá-las, entende? É sobre isso que está sendo dito a sua leitura nesse mês de março, tá? Então, assim, não é o mês de grandes comprometimentos pela energia da Lua, não é o mês de grandes tomadas de decisões, é o mês de você talvez trabalhar mais o seu cuidado, tá? É o mês para vocês focarem mais nesse ponto, não tanto no outro, é você, ok? Sagitário, vamos aqui agora para a mensagem geral. Esse mês é como se vocês fossem um grande alquimista, Sagitário. Você transforma a sua realidade. Aqui vocês receberão o que vocês precisam, tá? Para conseguir manifestar essa realidade, essa chama interna, para que você transmute o que precisa, tá? O que vem para Sagitário? Trevos. Livro e a montanha. Vocês podem ter alguma dificuldade no que tange documentos. Tá vendo? Olha, vocês podem ter alguma dificuldade no que tange em documentações, estudos ou até mesmo transmitir. Aqui alguma informação não vai ser transmitida. Se você acha, Sagitário, que você tenha que transmitir alguma informação a alguém, esse mês, isso parece que não vai acontecer. Não é o mês para você transmitir essa informação a alguém. Aqui me parece que o silêncio, ele vai pairar, tá? Por quê? Porque ainda tem os trevos, é como se tivesse alguma dificuldade. Algumas questões que precisam ser alinhadas. Se isso for alguma questão interna, você, Sagitário, tem uma questão interna a ser resolvida, mas essa questão que você precisa resolver exige falar com alguém. Aqui alguém tem uma pessoa teimosa, aqui é uma pessoa que você pode ter bloqueado, ou se a pessoa está bloqueada ou até mesmo afastada. Aqui me parece que o silêncio, ele vai pairar, tá? Ele vai ser melhor assim.
porque tem uma tendência de algum de vocês, essa pessoa, ela pode... Eu sinto que essa pessoa pode ou disseminar a informação, isso. Talvez você fale uma coisa, a pessoa entenda outra, tem uma coisa assim, tá? Para alguns de vocês, está falando para vocês não se comunicarem com alguém que você não tenha tanto contato ou que você bloqueou, tá? Em resumo, é isso. O silêncio, ele vai ser essencial para vocês nessa situação. Sabe aquela coisa assim? Saiba onde você vai colocar a sua energia. Porque eu sinto aqui que talvez seria você jogar pérolas aos porcos, tá? Não tem funcionalidade alguma. Algum tipo de manifestação, de informação que você queira talvez transmitir a alguém. Não é o momento para isso, tá? E outros, sim, vocês podem ter algum tipo de dificuldade no que tange documentos, tá? Pessoal, realmente é um mês de encerramento em algumas comunicações. Ou até mesmo a forma que vocês irão se comunicar. Aqui fala que vocês vão encerrar alguma questão na sua vida que já estava trazendo certas dificuldades, e principalmente dificuldades na comunicação, tá falando muito sobre comunicação durante esse mês de março, mas que vocês conseguem a resolução para estar em equilíbrio e harmonia, tá? Talvez essa situação que vocês encerrem, que estava trazendo dificuldades, estava mexendo muito com o seu emocional. Mas vocês vão conseguir se restabelecer diante desse cenário, tá? Se você tem algum dinheiro, está guardando algum dinheiro, esse dinheiro, esse mês ainda, ele pode vir, ele pode ter um atraso para vocês receberem. Alguns terão negociando, comunicando, pensando, planejando alguma nova moradia ou alguma mudança dentro da sua casa. Vocês sentirão a energia da residência ou da família de vocês mais leve. Algum sagitariano vai sentir alguma presença espiritual dentro da própria casa. Aqui fala de algum ancestral. Fala muito sobre mudanças esse mês, tá, pessoal? Seja mudança dentro das mobílias da sua casa, alguma alteração que você vai fazer, ou uma mudança de fato de residência. Fala de uma pessoa amiga te procurando esse mês. Aqui, para alguns sagitarianos, pode ser você procurando uma pessoa amiga. Você talvez queira esclarecer algo com esse alguém. Fala de uma pessoa que observa o crescimento de outra à distância. Tem uma pessoa stalkeando, tem uma pessoa observando, tem uma pessoa querendo saber como uma pessoa está crescendo aqui. Uma pessoa estará em evidência. Existe alguém em evidência. Seja profissionalmente, seja na família, observando um bom resultado que essa pessoa está tendo dentro de um grupo. E um outro alguém observando, tá? Falamos aqui sobre a entrega, sobre um movimento que é feito e que vai ter a restituição, o reparo da saúde de uma pessoa, tá? Principalmente se a pessoa está em algum quadro de internação. Essa pessoa pode estar em alguma clínica, em algum hospital, algum local de restabelecimento terapêutico. Essa pessoa vai ter aqui algum restabelecimento em sua saúde. Alguém vai tentar ser agressivo, exatamente essa fala, tá? Essa palavra. Alguém vai tentar ser agressivo, Sagitário, na comunicação. Alguma informação que vai enviar para você
mas eu vejo que vocês vão filtrar isso, tá? Não vejo você se impactando. Por quê? Aqui fala de vocês recebendo algum tipo de notícia, mas que vai ser importante vocês estarem muito centrados, tá? Eu vejo que vocês estarão muito centrados, pelo menos até um momento, pelo menos até um determinado momento vocês conseguem, olha a lua aqui embaixo, né? Só toma cuidado exatamente com esses gatilhos, tá? Então, quando você recebe algo, essa informação, ela é uma informação impactante, mas que você consegue ter maturidade para lidar. Porém, né, naquele momento você consegue. Aqui está dizendo que você precisa trabalhar esse senso aqui de transformação para conseguir liberar alguma questão que vem te consumindo aos poucos. Então, recebeu informação, legal, se mantém bem ali, mas depois, né, pode vir aquele sentimentozinho, tal. Então, assim, já liberta, tá? E libera esse sentimento. Pede um pouco de atenção com uma pessoa que pode querer tentar confundi-los, principalmente se você tenha que estar em algum local, tá? Confundir como? Essa pessoa, ela pode tentar, essa pessoa está confusa, é uma pessoa que pode estar brava, é uma pessoa que pode estar num mau momento, né? E essa pessoa pode tentar te confundir, te manipulando de alguma forma. Talvez essa pessoa queira que você fique, uma pessoa que pode tentar te seduzir, né? A sedução, ela não é só romântica, Sagitário. Pode ser uma sedução de falar aquilo que você gosta de ouvir, né? Manifestar aquilo que você quer. Então, assim, toma um pouco de atenção com esse ponto, tá? Uma pessoa que pisou na bola com você, essa pessoa, ela pode ter alguns embaraços nos próximos 30 dias, Sagitário. Essa pessoa vai ter algum tipo de embaraço. Sabe quando a pessoa se coloca, ela tem algum comportamento e essa pessoa, parece que a vida coloca a mesma situação no caminho dessa pessoa, tá? Então é uma pessoa que volta, me parece, a ficar meio que perdida. Alguns de vocês podem sentir que tenha que estar em algum local. Sabe, começa a dar uma ansiedade, Sagitário começa a ter uma ansiedade, tem que dar aquela sensação de, eu tô sentindo que eu tenho que estar em tal local. Aqui para mim, se você tem esse rompante de nada, esse jardim ele leva a lua. Então, assim, é uma situação que talvez, foi como dito, vocês, esse mês, é o mês que vocês precisam liberar certas questões em você, para que isso não se torne algo confuso, né? Então, lembra lá, a energia da lua vai reger vocês esse mês, né? Então, aqui não sinto que você tenha que estar nesse local, mas tem alguma coisa nesse local que acaba não sei, você acha que vai preencher algo inconsciente aqui de vocês. Então, eu tô sentindo que eu tenho que estar em tal local. Aí você acha que, e lá vai ter alguma coisa positiva. Não estou vendo nada de negativo, mas aqui tá falando sobre algum vazio que é preenchido nesse local, tá? Então, não é nada que te preencha de fato, entende? É algo muito, muito vazio. Por quê? Porque os ratos estão aqui, tá? Com a lua. Então, é um preenchimento momentâneo. Vou dar um exemplo. Sei lá, Sagitário está se sentindo um pouco sozinho. Sagitário vai para uma reunião de amigos. Só que ali é uma conversa ali paralela que acontece, mas cada um vai para sua casa e, poxa, aquele vazio volta de novo. Então, é algo a ser preenchido em você, é algo a ser transformado em você, tá? É uma questão aqui que não é o grupo que vai resolver, é você mesmo, tá? Para outros, você pode estar, né, sentindo um chamado de estar em algum local místico, tá bom? Como se fosse um chamado místico, né? Opa, acho que eu coloquei uma carta mais em algum local. Ok, tudo bem. Quem está em algum tipo de relacionamento, tá? Podemos dizer até uma sociedade profissional, uma parceria profissional. Podemos, para alguns de vocês, sim, porque temos base aqui em ouros. Se não é uma questão profissional, pode ser alguma questão
que seja de relacionamento amoroso, mas uma relação já antiga, uma relação que já está há muito tempo sendo desenvolvida. Aqui está dizendo que vocês colocaram limites, tá? Nessa relação e que vocês vão colher bons frutos desses limites que estarão sendo colocados, tá bom? Outros parece que encerram alguma relação, uma parceria, e vocês vão engatar outra logo mais, tá? Não vejo essa nova relação, essa nova conexão que seja algo ainda, algo que possa se ter continuidade, mas é algo que vai trazer uma beleza para o seu momento. Sabe aquele término, né, que é chato? Então vocês podem se alegrar de novo, vocês podem entender que, poxa, o fluxo continua, a vida continua, tá? Aqui vocês estarão fechando muitas parcerias, Sagitário, no que tange muito autocuidado, beleza, estética. Entenda isso não só como o seu corpo, mas alguma questão que embeleze você. Então pode falar de você assumir uma parceria pelo As de Paus e a Rainha de Espadas, alguma parceria, algum contrato que você faça, contrate um serviço que te traga esse florescimento, sabe? Que você traga esse autocuidado para você. Então pode ser algum tratamento de terapia que traga algumas transformações, pode ser, tá? Que traga algum direcionamento, pode ser também, tá bom? Então vocês muito voltados nesse ponto de transformação. Realmente, olha, encerro aqui, mas a sua mente no valete de ouros já começa a planejar novas situações. É aquela mente criativa que a gente tem aqui na carta da transformação. Então, a sua mente, encerrei aqui um contexto na minha vida, cortei, coloquei limites, mas a mente de Sagitário já começa a projetar outras. Realmente, agora com mais pés no chão. E você se abre a algo com mais qualidade, né? Então, você entendendo o seu poder aqui de merecimento nesse mês de março. Aqui tá falando que algo do passado pode tentar retornar, mas aqui encerrou, tá? Com a carta do caixão, não volta mais. A sua decisão aqui provavelmente vai ser, olha, encerrou. Pode tentar voltar, pode tentar se comunicar, seja o que for. Não retorno mais, tá? Está específico se é amor, se é trabalho? Não. Para alguns pode ser trabalho, tá? Rainha de ouros com 9 de ouros. Alguma questão que possa vir para você é aquela coisa assim, olha, te propõe uma promoção, te propõe uma melhoria. Aqui você vai entender que não é isso, tá? Porque vem com a carta do navio, então, e o 10 de espadas. Então, é uma situação que, e a estrela, é uma situação que poderia demorar muito tempo para você realmente conseguir essa promoção. Vem a proposta, não quer dizer que vai ser a proposta ali, entende? Então, vocês vão ficar, pode ser onde você esteja, tá? Rainha de ouros com 9 de ouros, você focado no seu crescimento. E aqui pode ser uma parceria, tá? Que venha com anel. Então, mais uma questão que pode oscilar demais. Até você conseguir uma possível promoção, conseguir esse destaque, pode oscilar muito, tá? Então, já é uma questão do passado que você conhece. Então, não vejo você querendo retornar para esse passado, tá? Se for relacionamento, você realmente vai dizer não, porque aqui você vai focar em você, no seu conforto, na sua estabilidade, ok? Ou mantê-la. Esse é um ponto, certo? Mulheres estarão muito focadas aqui em algum tipo de realização que vocês queiram, ok? Muito focadas na realização pessoal. Sagitário, eu vou fechar essa leva aqui, vou voltar agora com o trabalho e amor para vocês, tá? Já fecho esse campo de energia. E vamos falar sobre trabalho. Energia de trabalho para os sagitarianos. A lua, tá vendo? A lua muito forte para vocês esse mês, hein? Vamos lá. Mês de março no trabalho, Sagitário. Eu sinto vocês mais espertos, no sentido, não que vocês não tenham acesso à informação, mas aqui no passado vocês poderiam estar muito frágeis, né? Então, dentro do ambiente profissional, as coisas não estão as claras, as informações, as trocas, as relações, ou no trabalho, a energia do trabalho oscilando demais. Então, hora tá bom, hora não tá, hora tá bom. Então, esse mês, me parece que você vai ter a energia, a carta da serpente aqui na mesa, você consegue ter a energia para transformar esse cenário. É onde você vai investir com mais direcionamento no seu trabalho. Então, é um mês que vocês estarão muito mais focados na sua energia profissional e isso vai trazer bons resultados para você. Mas por quê? Porque existe um empenho grande aqui e muitos vão sim utilizar de alguma força de persuasão
Vou dar um exemplo. Usar a força de persuasão no seu meio profissional. Se você é vendedor, por exemplo, isso é clássico de vendedor. Você tem aquela lábia já, aquela experiência do vendedor, aquela habilidade de comunicação. Então, você tem uma habilidade do quê? De encantar aquele cliente. Olha, eu vendo vendo um cristal. Não, esse cristal, assim, você traz todas as características, você envolve aquele cliente nas necessidades que ele tenha, tá? Então, aqui traz para você alguns benefícios, mas pautados nessa dinâmica, tá? De uma certa sedução, sim, dentro do ambiente profissional, tá? É o mês aqui de você saber coletar as oportunidades. Não é o mês de você esperar. Quem vai esperar, o sagitariano que vai aguardar algum resultado, ficar aguardando, aqui você vai continuar ficar aguardando. Porque tem pessoas aqui que podem estar nessa vibração nessa dinâmica mais astuto mesmo e pegar a oportunidade para si. Então é o mês para você saber lidar, tá, com as oportunidades que possam chegar. Aqui outros de vocês. No ambiente profissional, vocês podem estar lidando com uma pessoa muito sorrateira. Aquela pessoa que ela manipula emocionalmente as pessoas para ter benefício. Só que aqui é o seguinte, se você, Sagitário, adotar uma postura de espadas, você só vai observar a cena, porque aqui você vai conceder a essa pessoa apenas o essencial ou o essencial ou que você tem que fornecer. Porque é uma pessoa aqui perdida, tá? E é uma pessoa que está habituada a fazer isso. Ganhar as coisas na conversa, tá? É uma pessoa extremamente sedutora, é uma pessoa que gosta que as coisas sejam feitas da forma dela. Então, nem que ela tenha que manipular emocionalmente as pessoas. Aqui pode falar de uma pessoa que se faz de vítima no ambiente profissional. Só que aqui você vai sacar, tá? Então, mas você saca, você percebe a postura dessa pessoa quando você está em espadas, na racionalidade, inteligência emocional, tá? E aqui eu não vejo você ofertando, tá vendo que a serpente ela volta pra lua. Essa mesma pessoa ela vai continuar perdida do jeito que tá, que você vai ofertar o que você tem que fazer, tá? Apenas isso, o essencial. Não vejo você se manifestando perante essa pessoa não, tá bom? Ó, e pra muitos de vocês é uma mulher confirmando aqui, tá? Se você está tendo as suas questões profissionais interferidas por alguém e é uma mulher, aqui tá dizendo que essa mulher, eu já fechei as cartas, tá, pessoal? Mas eu tenho elas na minha mente. A lua, a serpente e o buquê. Essa mulher, ela está totalmente perdida dentro das próprias manipulações, dentro das próprias projeções que essa pessoa faz. Então, esse mês, ainda mais do que nunca, com essas questões de eclipse, nessas movimentações fortes, lunares, essa pessoa ela vai estar num turbilhão interno bem delicado, tá? Porque vai mexer nas profundezas emocionais desse alguém. E você aqui mantendo o seu buquê, ou seja, mantendo os seus recebimentos. Então, é como se essa pessoa já começasse a ficar para trás de março em diante, tá? Então, se há uma atrapalhação advinda de alguém, essa atrapalhação, ela não tem mais a força de atuação, porque é uma força que estava meio que te confundindo, tá bom? Certo? Agora vamos para a energia de amor, para os sagitarianos. Vamos começar pelos solteiros, mês de março. Livro. Solteiros, aqui eu vejo vocês dando as costas a situações que, dentro dos seus relacionamentos amorosos, no que tange situações ou pessoas confusas, situações e pessoas que possam ter segredos, são pessoas que são fechadas, são pessoas que acabam te confundindo. Então, sabe aquelas relações que você não tem muita certeza de quem você está se relacionando, com quem você está se relacionando? Vejo vocês aqui realmente compreendendo essas situações, porque se a pessoa ela tem segredos, se essa pessoa tem certas confusões, seja o que for, né? É como se você entendesse, poxa, isso não é um ambiente emocional para que Sagitário possa se relacionar, possa estar ali. Então, é um mês que vocês começam a compreender mais esses cenários. Alguns outros aqui vão ver uma mulher indo embora, tá?
Temos essa situação. O que mais? Tá muito limitada essa energia. O que mais? Sagitarianos, aqui é o seguinte. É um mês que... Mais uma. Aqui é o seguinte. Sagitarianos, talvez vocês queiram algum tipo de relacionamento, algum tipo de compromisso, mas esse compromisso ele pode não estar acontecendo na sua vida. A leitura para sagitarianos solteiros, tá? Pode não estar acontecendo. E quando acontece alguma oportunidade de ter algum relacionamento, parece que vocês acabam se percebendo dentro de um cenário, dentro de uma relação, uma conexão, onde somente, na verdade, existe somente a sexualidade, tá? Então, é um mês que vocês não estarão, pessoal, não vejo vocês aqui, me parece que é um mês de varredura, tá? Um mês de... Vocês serão focados em outras questões, eu não vejo vocês focados em relacionamento aqui não, tá? Aqui pode falar de alguém estando frustrado, decepcionado com algum tipo de relação, pode ser que vocês estejam começando a entender se você está conhecendo uma pessoa, porque nós temos aqui o Cavaleiro de Paus. Se vocês estão conhecendo alguém, aqui realmente é conhecendo ainda, tá? Porque é uma pessoa muito confusa. O Cavaleiro de Paus é uma pessoa muito ansiosa. Toma um pouco de atenção com as promessas dessa pessoa, tá? O que essa pessoa promete, é uma pessoa que fala muito, ou pode falar questões que possam te encantar naquele momento, mas eu não vejo aqui muito fundamento, tá? Eu não vejo ainda, e também eu não vejo vocês muito entregues a isso. Vocês estão querendo algo mais prático, vocês estarão querendo algo mais, sabe assim, o preto no branco? Aqui me parece que alguém... uma pessoa muito empolgada, uma pessoa voltada mais à sexualidade. E vocês querem, talvez, outras questões, tá? Então, eu não vejo aqui sagitarianos solteiros muito... não vejo vocês se relacionando, não, tá? Tem alguém aí, em específico, mas essa pessoa, ela vem mais no sentido, realmente, da sexualidade, muita conversa, mas nada efetivo, tá? Nada muito certo aqui, não. E eu sinto vocês mais realmente compreendendo esse cenário e possivelmente se distanciando, tá, pessoal? Não vejo vocês muito entregues a isso, não. Então, solteiros, é um mês de realmente conhecer pessoas, sim, mas nada muito certo. Não vejo vocês se fixando em ninguém, não, tá? Vamos lá, sagitarianos que estão no relacionamento. É um mês para os solteiros focarem muito em si. É um mês que vocês vão perceber que nas relações amorosas as coisas estão muito confusas, não estão muito às claras. Então, é um mês para voltar-se um pouco mais para você, tá? Tenha clareza nas suas relações, Sagitário. Vamos lá. Com a energia para os sagitarianos que estão no relacionamento. Montanha. Olha, sagitarianos que já estão no relacionamento, aqui fala que é o mês que vocês estarão deixando algumas dificuldades para trás, um dos parceiros aí que é mais teimoso vai estar mais pés no chão, ainda vai estar um pouco, talvez um pouco prudente nas ações, mas vocês vão percebê-lo ou percebê-la um pouco mais solto, um pouco mais dinâmica, a pessoa vai estar se movimentando mais, tá? Fala aqui de... Pode ter uma possível viagem, uma viagem curta, mas pode ter uma viagem, pode ser uma viagem em família, tá bom? Algo, inclusive, que pode ter sido adiado, mas que agora retorna. Aqui fala de um dos parceiros muito conectados à família, tá? Ou resolvendo questões da família. Sabe aquela pessoa que agiliza alguma coisa ou outra ali? Essa pessoa vai estar nesse movimento esse mês, tá? Então, para quem está no relacionamento, a família vai ser o ponto aqui base, tá? Dessa relação. Parece que tudo vai girar em torno dessa família, ok? Aqui fala também da chegada de um familiar que estava distante, ou uma pessoa muito querida, uma pessoa próxima. É isso. Sagitarianos, vou fechar a leitura de vocês.
trazendo uma mensagem dos anjos, uma mensagem angelical para os sagitarianos. Muitas cartas, tá? Qual a mensagem angelical para os sagitarianos? Arcanjo Raguel. Ordem divina, tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. É um tempo, a mensagem angelical, Sagitário vem falando de um tempo para vocês de ordem, de disciplina, de organização, tá? Já está sendo tudo mostrado para vocês, mas para que as coisas sejam colocadas em ordem, exatamente como foi dito aqui. Então não entendam nessa força da lua, não entenda, sabe aquela questão que foi dito aqui, para vocês olharem além das aparências, além das situações, além dos seus sentimentos, olhe um pouco com mais profundidade, tá? É exatamente isso. É o mês que vocês estarão recebendo informações, mensagens, que tem sim um direcionamento para que vocês possam se equilibrar e se ajustar. É um mês que vai falar muito de ajustes, pessoal. Então, de liberação, tá confuso? Liberta. Te traz dúvida? Se solta. Entende? É um mês para vocês projetarem em vocês, no seu próprio equilíbrio. Então, você está sendo direcionado a sair de ilusões. Olha, olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Olhe além da ilusão. Olhe um pouco mais a fundo, tá? Porque as respostas, elas estão aí para você, mas vai ser muito necessário deixar a ilusão de lado. Se existe alguma manipulação de alguém, né? Se existe uma mentira, se existe algo que te sabota, vai ser importante você olhar além das situações. Certo, sagitarianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel se faça muita luz, vitória em seus caminhos, sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.